pessoa ocupada, Fátima Araújo, com você, escrevendo aqui o tema da nossa conversação de hoje. Como vai você? Hoje o assunto é saúde mental em tempos de pandemia. Olha esse tema. Finalizando o mês de janeiro, janeiro branco, lembrando que todo dia e todo mês é tempo de pensar na saúde mental. Pronto, fixando aqui o nome do nosso assunto. Ok, estamos juntos. Temos um convidado especial hoje, o Riano, inclusive já está na sala, eu já vou chamar, Riano. Vamos chegando para mais uma conversa. E para falar, o outro celular tocou bem agora. Para falar de um assunto bem recorrente e necessário nesse período, que é falar de saúde mental. Período esse em que muita gente fica mais tempo em casa, são mais pessoas circulando no mesmo espaço, e isso implica a necessidade de um cuidado maior com as emoções. E esse assunto ele está bem movimentado, recebi várias perguntas. Eu já vou chamar aqui o convidado dessa noite, o Dr. Riano Gomes. Ele é médico, legista e psiquiatra, uma pessoa assim muito querida, muito do coração, meu colega da pós-graduação em psicologia transpessoal. E já participou de outros momentos em outro ambiente e agora me honra aqui com a presença para falar de um assunto tão importante. Lembrando que se faz sentido para você falar desse assunto, chama aí mais pessoas. Logo embaixo aí no seu celular tem um aviãozinho, tipo um papelzinho dobrado ali. Clica nele e envia para mais pessoas. Chama mais gente para falar desse assunto. E já adianto também que depois ficará gravado no YouTube. Você vai poder assistir e enviar o vídeo para outras pessoas. E participe aqui ao vivo, coloque perguntas. Eu e meu convidado estaremos aqui inteiramente à disposição por cerca de 30, 40 minutos. Permaneça aí conosco. Traz aí a sua água, seu cafezinho. Vamos bater aqui um dedo de prosa. E enquanto isso, falamos de um assunto tão importante. Sejam bem-vindos. Ok? Eu falo de Goiânia, em Goiás. Já vai escrevendo aí no chat de onde que você assiste esse vídeo nesse momento, seja ele ao vivo e depois gravado. Me conta aí de onde que você assiste, ok? Já vou chamar o convidado para começarmos a nossa conversa de hoje, de fato. Achando aqui, cadê o nosso querido Riano? Ação para o Riano, ele vai aceitar e já estará conosco aqui na sala. Riano, meu querido. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Eu vou desativar os comentários aqui só um pouquinho, depois que eu coloco novamente os comentários. Riano, fique à vontade, se apresente e vamos conversar. Quem é você, o que é que você faz, de onde você fala? Bom, meu nome é Riano Gomes, né? Falo de Goiânia, Goiás. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar com você, Fátima, né? Sou médico especializado em psiquiatria, sou médico legista também do Estado e, como a minha amiga Fátima falou, sou pós-graduando também em psicologia transpessoal, né? Ok. E desde da, da própria, desde quando começou a epidemia do coronavírus, né, eu tenho verificado
que existem muitas e muitas implicações na saúde mental, não só dos pacientes que eu atendo, mas também da população em geral, né? E isso me fez lembrar muitos e muitos estudos que a gente tinha lido sobre a questão do isolamento social, sobre a privação sensorial, sobre o impacto que isso pode trazer para a nossa saúde, né? Principalmente para a nossa saúde mental. Vale ressaltar, pessoal, que essa pandemia ela tem durado uma média, ela tem durado de uma forma muito maior do que nós imaginávamos, né? É uma pandemia que, de uma certa forma, ela está durando por um tempo muito mais prolongado do que imaginávamos, né? De todas as pandemias que nós já tivemos no mundo e que tiveram esse impacto econômico e essa duração tão prolongada, a que teve a duração mais prolongada, né, depois da pandemia atual do coronavírus, foi a epidemia da gripe espanhola, né, que durou 2 anos, 1918, 1919, e a primeira grande epidemia da peste bubônica, que durou 3 anos, 1347, 1348 e 1349. Há de se convir que tanto a epidemia da peste espanhola quanto a epidemia da peste bubônica, elas ensejaram mudanças muito drásticas em toda a sociedade. E se ensejaram mudanças muito drásticas em toda a sociedade, ensejaram também mudanças nossas nos indivíduos como pessoas, né? A peste bubônica, ela foi, né, a responsável pelo fim do feudalismo na Europa, né, do regime feudal, e a gripe espanhola foi a responsável pela ascensão de governos fascistas e populistas na Europa que acabaram desencadeando na Segunda Guerra Mundial. Eu não sei o que esse fim dessa pandemia irá nos reservar, amiga Fátima, amigos ouvintes, se uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais cooperativa, ou se vai ensejar ou movimentos cada vez mais radicais e politicamente não muito bem consideráveis, né? Bem considerados. Mas antes de a gente começar a falar sobre tudo isso, eu gostaria de contar uma história e gostaria de falar um pouco sobre a palavra estresse, né? O que é o estresse? É muito comum a gente ver por aí as pessoas falarem: eu estou estressado, eu estou estressado. Qual é o conceito de estresse? O conceito de estresse é a soma de respostas físicas, mentais e emocionais a qualquer estímulo externo e que possa ser uma ameaça real ou imaginária para o ser humano. Vou dar um exemplo. Você tá num carro, né? E de repente você vê que tem um outro carro vindo em direção contrária em direção a você, né? Primeira coisa, seu coração bate mais acelerado, suas pupilas dilatam para que você tenha uma maior acuidade visual, ou seja, você tem uma visão de profundidade maior, você enxergar melhor o carro que vem no outro lado. Você rapidamente toma atos reflexos, que são simplesmente reflexos de atos que já foram aprendidos pelo cérebro anteriormente, mas devido à carga de noradrenalina, de cortisol e de adrenalina que são jogados no organismo, nesse estresse agudo, você simplesmente
faz de uma forma mais rápida, como você pisa no freio de uma forma mais rápida. Você vira o volante para desviar do caminho do outro carro que está vindo em sua direção de uma forma mais rápida. E tudo isso serve para que você se defenda daquele perigo de pronto e imediato. Isso é o que nós chamamos de estresse agudo. E o estresse agudo, todos os animais têm, né? Se você está numa roça, né? Se você está no campo e vê uma cobra, você imediatamente vai agir de acordo com aquilo que o teu cérebro aprendeu ser a atitude melhor para se defender daquele perigo iminente. Muitas pessoas têm estímulo, vou correr. Outras pessoas falam, não, eu aprendi que ficar parado é melhor. Mas as reações físicas são as mesmas. Aumento da temperatura corporal, dilatação das pupilas, aumento da frequência cardíaca, suores frios nas mãos e nos pés. E, principalmente, um mecanismo de defesa que leva à contração tanto da musculatura da cintura pélvica, que é do pelvis, e da cintura escapular, que é do ombro. Bom. Ô, Riano, eu fico escutando aí você falar e imaginando tudo isso potencializado em tempos de pandemia. Tempos de medo, de incerteza, de insegurança, né? E exatamente isso, a diferença entre o estresse e o distresse. Sim. O estresse, ele é agudo. O estresse crônico, que é o estresse prolongado, chama-se distresse. Sim. Bom, para a gente entender o que é o estresse e o distresse, a gente precisa de entender as diferenças entre medo e ansiedade. Se a gente for... Existem várias teorias psicanalíticas que descrevem o medo e a ansiedade. Existem também teorias neuroquímicas, teorias psicodinâmicas e teorias cognitivo-comportamentais que descrevem a origem e a natureza tanto do medo quanto da ansiedade. Mas, basicamente, a gente pode dizer que o medo é uma defesa contra uma ameaça conhecida, definida, externa e que é não conflituosa. Conhecida, definida, externa e não conflituosa. E a ansiedade já é o contrário. Já é a reação ao estímulo que é indefinido, interno, conflituoso, né? E desconhecido. Indefinido, interno, conflituoso e desconhecido. Vou dar 2 exemplos, certo? O exemplo da cobra. A cobra é um estressor externo. Ela é conhecida. Você viu a cobra, você conhece que a cobra está lá. Ela é não conflituosa, porque aquela cobra não é uma coisa que vai te causar algum conflito emocional ou interno, né? E ela é de supetão, ela é de súbito, ela não é insidiosa, né? Esse estímulo ele vem de súbito, ele vem de repente. Isso provoca o medo. E o medo leva a você tomar uma atitude reativa, né, contra esse medo de pronto e de súbito. Agora, você mora num lugar perigoso e você está andando de madrugada para poder pegar o ônibus para ir para o trabalho. O estímulo, ele não é externo, porque o medo de ser assaltado, nesse caso, ele não é externo, ele é interno. Eu, internamente, tenho medo de ser assaltado. Mas eu não estou vendo nenhum ladrão por perto. O estímulo ele é insidioso, porque eu começo a ficar incomodado desde quando eu saio de casa.
ele é desconhecido. Você não sabe se vai ter ladrão, você não sabe o que vai acontecer, né? E, notadamente, ele também é conflituoso. Por quê? Simples. Porque se eu continuar todos os dias acordando às 4 horas da manhã para poder tomar um ônibus num ponto de ônibus de um lugar que é notadamente perigoso, pode me fazer a desenvolver conflitos internos. Eu preciso ou não preciso desse trabalho? Eu preciso ou não preciso continuar morando nesse lugar tão perigoso? Aí isso gera o quê? Ansiedade. Que é tida, inclusive, como o mal do século, né, Riano? Exatamente. E a A questão... ansiedade ela é tema de uma das várias perguntas que nós encontramos aqui, né? Que está aqui na fila para responder, não é isso? Exatamente, Fátima. Mas um problema é justamente esse. Tanto o medo quanto a ansiedade, elas têm o seu valor. Elas são coisas que servem como mecanismos de autodefesa, né? Só que a diferença entre o medo normal e o medo patológico, a ansiedade normal e a ansiedade patológica, elas são duas. A intensidade da reação do corpo, do organismo, da psique, da reação emocional ao estímulo, né? Em relação ao estímulo estressor, e também a sua duração. Então, no caso de eu acordar cedo para poder ir para o ponto de ônibus, num lugar perigoso, que eu não sei de onde vai vir o bandido para me assaltar, a ansiedade pode ser benéfica naquele momento, porque vai fazer com que meus mecanismos de defesa estejam mais alertas para poder detectar qualquer perigo que possa vir a me prejudicar. Sim. Porém, se eu continuar morando, ou se eu fizer isso durante 10, 20, 30 anos, eu vou desenvolver um transtorno de ansiedade. Sim. É um transtorno que vai causar sofrimento para mim, vai causar sofrimento para minha família, vai prejudicar as minhas relações no trabalho e, ao mesmo tempo, pode prejudicar as minhas relações com amigos e com familiares. Exatamente. Uma coisa. Outra coisa. Uma coisa é a ansiedade diante de um julgamento na qual você pode ser condenado à morte, por exemplo. É um estímulo estressor bastante grande. Agora, uma coisa é você sentir a ansiedade porque você tem que acordar 5 horas da manhã para poder viajar para outra cidade e começar a sofrer desesperadamente, jogando catecolaminas, noradrenalina, cortisol. Aí você não dorme, você come de madrugada com aquela ansiedade de você ir viajar. Então, são 2 fatores estressores que têm intensidades diferentes e que, dependendo da estrutura psíquica do indivíduo, dependendo de quais foram os elementos psicodinâmicos que ele viveu desde a sua primeira infância, né? De acordo com a sua autoestima, com as suas vivências psíquicas, essas coisas podem ser exacerbadas com um estímulo muito pequeno ou não, né? Existem pessoas que passam por guerras e não desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático, e existe, se algumas pessoas desenvolvem um transtorno de estresse pós-traumático. Me perguntaram aqui se a ansiedade leva à morte.
Sim, é uma Leva, das perguntas, né? Uhum. né? A ansiedade com certeza leva à morte, justamente porque o estresse prolongado, aliado a um estilo de vida não muito saudável, aumenta, não só aumenta o colesterol, o LDL, o HDL, aumenta a arteriosclerose, aumenta por si só a chance de você sofrer um infarto, como também a angústia, né, de você viver uma situação estressante e não poder, né, reverter essa situação estressante, justamente porque as condições externas ou internas impedem que você a reverta, pode levar você a uma depressão reativa àquela ansiedade. Porque a depressão é a outra faceta da ansiedade. São energias que estão sempre no mesmo plano. Só que um para humor rebaixado e outro para humor ansioso. E nesses casos, quando muitas vezes indivíduos que têm um transtorno de ansiedade se tratam, ou muitas vezes quando aquela ansiedade, quando aquela angústia, ele quer fazer uma coisa e aquilo lhe impede de fazer, certas circunstâncias, como por exemplo o isolamento social, ele pode desenvolver uma depressão reativa e desenvolver ideações suicidas e isso levar à morte, que é o suicídio. Sim. Então, vendo dessa forma, sim, a ansiedade pode ter uma comorbidade que implique até numa morte, não é isso? Você Não é falou. questão de comorbidade, mas é a forma como isso, dependendo do prolongamento disso, isso gera uma depressão reativa. Vou dar um Aham, exemplo. Eu estou há um ano sem viajar. Eu adoro viajar, né? Há um tempo, aquela ansiedade vai se transformando na frustração. A frustração vai se tornando depressão e a depressão, ela, por seu agravamento, pode levar a ideações suicidas e a própria morte, né? sim. Antes da gente começar a falar sobre como o isolamento social pode provocar tudo isso, eu quero contar uma história. Em 1957, dois psiquiatras começaram um trabalho numa universidade de Montreal, chamada Universidade McGill. E esse trabalho ultra secreto, depois ele foi copiado, ele foi absorvido pela CIA. A CIA pegou esse trabalho para poder fazer um projeto chamado MK Ultra, que seria um projeto que iria inclusive orientar como os militares americanos iriam praticar tortura em seus prisioneiros de guerra. Esse experimento ele consistia o seguinte: esses dois psiquiatras acreditavam que diferentemente de você tratar problemas orgânicos ou problemas mentais, você tinha que ir na raiz desse problema e tipo arrancar, como você arranca uma raiz de mandioca, né? Como você arranca uma raiz de mandioca da terra, né? Então, eu acredito que eles acreditavam que para isso era só você fazer um reset do cérebro. Você fazia um reboot do cérebro, né? E fazer com que a pessoa pudesse regredir mentalmente para que você pudesse tirar fora todas as lembranças, todos os traumas que levavam as pessoas a desenvolverem doenças mentais. E para isso, eles colocaram essas pessoas em isolamento completo. E esse isolamento completo era acompanhado, vez por outra, de privação de um sentido. Às vezes as pessoas ficavam com vendas nos olhos, às vezes as pessoas ficavam com tapa-ouvidos, às vezes as pessoas ficavam com as mãos atadas para não tocarem no próprio corpo, né? E eles verificaram duas coisas. A primeira coisa, as pessoas se tornavam, com o tempo, mais agressivas,
mais irritadiças, mais desinibidas e com raciocínio mais lentificado. E se tornavam também mais sugestionáveis. Tanto é que algumas pessoas ouviam algumas vozes que vinham de alto-falantes dizendo assim: você não é uma mãe boa para os seus filhos, você é uma pessoa ruim, você matou fulano. E com o tempo a pessoa ia acreditar que matou fulano, que não era uma pessoa boa, que não era uma mãe boa. Isso levou a uma conclusão de que o isolamento social prolongado ele provoca 3 tipos de reação. Primeiro, se o indivíduo tem um problema ou uma predisposição a ter ansiedade ou a ter impulsividade, essa ansiedade e essa impulsividade aumentava com o isolamento prolongado desses pacientes. E a capacidade de raciocínio, a capacidade de rapidez de raciocínio diminuiria. E essas pessoas iriam se tornar mais sugestionáveis. Olha só que interessante. E o que Tem que alguma isso, coisa a ver? isso com a E o que pandemia, isso hein? tem a ver com a nossa Né? atualidade? Tem Tudo, tudo a né? ver com a nossa atualidade, né? Exatamente. Por quê? Simples. A interação social, ela é algo fundamental para o ser humano. Nós só não fomos comidos por mamutes, por tigres dente de sabre e por ursos polares até hoje, porque lá no nos tempos primitivos, a gente soube se organizar como grupo e, num trabalho em equipe, fazermos armas que pudessem nos defender desses indivíduos. A própria descoberta do fogo e da roda também foi um produto dessa interação social, dessa interação gregária. E estudos neurocientíficos que são feitos desde a década de 70 já comprovam de que o responsável por essas interações sociais é o lobo frontal. Então, na medida em que o homem desenvolveu interações sociais, na medida que o homem desenvolveu a sua vida como sociedade, ele se desenvolveu essa parte do cérebro que a gente chama de lobo frontal. E Exato. qual é a função do lobo frontal? A função do lobo frontal ela é claramente de tomada de decisões, principalmente se você precisa de tomar uma decisão ponderada ou não, né? Por inibição social, ou seja, eu não posso andar pelado na rua, porque o meu lobo frontal manda estímulos nervosos à amígdala, partes mais primitivas do nosso cérebro, e que, associado a todo um aprendizado que a gente tem na escola e cultural, de que a gente não deve andar pelado na rua, né? Fala assim, então, eu não vou andar pelado na rua. Pode estar fazendo 40 graus, mas eu não vou andar nu no meio da rua. Certo? E que é engraçado que existem estudos que são estudos de SPECT, que são tomografias funcionais, que medem a atividade cerebral, que comprovam o seguinte, que quanto mais se tem interações sociais, mais esse lobo frontal é desenvolvido. Outras coisas também que desenvolvem muito o lobo frontal são atitudes e atividades que façam diminuir os nossos níveis de ansiedade, de estresse, de medo, de raiva e de tristeza. Então, atividades meditativas, atividades como integrativas, né? Artes plásticas, música, poesia, literatura, tudo aquilo que embeleza e acalma o ser humano faz com que esse lobo frontal fique desenvolvido. Mas o isolamento social associado, o contrário, que são estudos em populações carcerárias, que existem muitos desses tipos de estudos,
que é o isolamento social prolongado, associado a condições difíceis de vida, né, pode fazer com que células desse mesmo lobo frontal regridam-se. E o próprio cérebro perde a sua capacidade de inibir sentimentos primitivos, como a raiva, a vergonha, a dor, o medo e a impulsividade. Ô, Riano, isso nos leva a explicar o porquê que aumentou em relação ao ano passado, só na cidade de São Paulo, 44% as ocorrências de violência contra a mulher. Por quê? Não é só o álcool que aumentou o consumo. Não é porque aumentou o consumo de álcool as pessoas estão batendo mais nas mulheres. Não é porque as pessoas tiveram perda de renda, perda de emprego. Isso também influencia. O medo do contágio também influencia. Mas o isolamento social em si, ele foi um fator, e é um fator, que provoca a desinibição dessas coisas. Sim. Porque a falta de interação social faz com que a gente module menos as nossas decisões, os nossos sentimentos. E, de repente, começam a surgir monstros dentro da gente que a gente nem sabia que existiam ou estavam adormecidos. A tendência no isolamento social, e diversos estudos comprovam isso, é de que pessoas que já têm uma tendência a ter depressão, elas vão ter mais depressão. Pessoas que vão ter ansiedade vão desenvolver mais ansiedade. E pessoas que têm uma tendência a ter impulsividade vão desenvolver mais impulsividade. Não só pela própria condição fisiológica, né? Mas o simples fato de você não ter interação social pode fazer com que problemas mentais que estavam latentes ou estavam melhores, uma ansiedade que estava sendo tratada, uma depressão que estava sendo tratada, piore. Justo a isso, associado o medo do contágio, que em pessoas que têm traços obsessivos compulsivos. O que significa isso? Pessoas que por si só já têm um medo maior de contaminação, pessoas por si só que já têm um medo maior de ficar gravemente doente. Todos esses sintomas aumentam de intensidade com o isolamento social, com o medo do contágio e, principalmente, com a perda da renda e do emprego. Só para você ter uma ideia, teve um estudo transversal que foi elaborado agora em 2020, de março a outubro de 2020, capitaneado pela Fiocruz e pelo FMG, com 45.161 brasileiros durante a pandemia. 40,4% dos entrevistados se sentiram frequentemente tristes e deprimidos. 52,6% se referiam frequentemente ansiosos ou nervosos. 43,5% tiveram problemas de sono. E 48% tiveram que já tinham pessoas que já tinham 48% das pessoas que já tinham um problema de sono anterior, tiveram esse problema de sono agravado. Agravaram esses problemas de sono. Pessoas que já viveram epidemias prévias, pessoas que já tinham ficado gravemente doentes antes, ou pessoas que perderam parentes na pandemia, tiveram todos esses sintomas muito mais agravados. Aliado a isso, nós temos hoje no nosso país um bombardeio de notícias e existe um grande confrontamento político e de imprensa onde a gente recebe informação de todos os lados e a gente não sabe o que é certo e o que é errado. O que é verdadeiro, o que é falso. Notícias alarmantes, né? Vacinas com graves efeitos colaterais, né? Vacinas que levam à morte,
ou então tomar chá de alho cura Covid, sei lá, notícias falsas, alarmantes, notícias conflituosas. Muitas das vezes a população recebe notícias de todos os lugares e não sabe muito bem o que confiar, né? Então, tudo isso gera um aumento desses sintomas obsessivos, um aumento desse medo do contágio, né? Principalmente entre profissionais de saúde, pessoas do sexo feminino, segundo estudos, também esse mesmo estudo da UFMG, e pessoas que precisam de respeitar a quarentena a todo custo, porque são um grupo de riscos. Então, é muito, muito... Em uma pandemia, o medo aumenta os níveis de ansiedade, estresse, até mesmo em indivíduos saudáveis. E intensificam os sintomas naqueles com problemas psiquiátricos que já antes existiam. Mas tudo bem, Fátima, vou dar um pouco a palavra a você. Rihanna, enquanto você falava aí, eu ficava pensando nas perguntas que as pessoas enviaram e que, de certa forma, algumas delas já foram respondidas aí na sua fala, até porque você recebeu essas perguntas antes desse momento. E agora nós já estamos aproximando aos 40 minutos. Olha como é que passa rápido o tempo aqui, né? A prosa tá boa, o tempo passa rápido. Nós voltaremos para poder falar mais, né? E você disse, uma das coisas que você falou foi esse medo das pessoas no tempo de pandemia. E uma das perguntas era justamente essa, que foi respondida já, de certa forma, que é ver as pessoas assustadas. Como lidar com isso, né? Você citou o excesso de informação, enfim. E é interessante observar que tudo isso acaba adoecendo, né, Rihanna? Acaba adoecendo as pessoas. E aí, como tranquilizar, por exemplo, o idoso que tem que ficar dentro de casa porque não pode sair e ele quer sair, e aí? Bom, para a gente falar um pouco sobre a questão do idoso, né, vamos falar um pouco sobre o que nós, como pessoas, podemos fazer para poder minimizar os efeitos da ansiedade e da depressão em tempos de pandemia. Bom, primeira coisa, tudo aquilo que possa fazer com que a gente aplaque ou diminua os sentimentos de medo, de vergonha, de raiva, de impulsividade e principalmente de tristeza, nós devemos fazer. Né? Já foi colocado aqui de que práticas meditativas elas aumentam a capacidade de funcionamento do córtex pré-frontal, inibindo essas emoções primárias que são produzidas e que são geradas e que estão relacionadas com outras partes do cérebro. E principalmente lembrando que nós não somos só uma casca, nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Para quem acredita que tem o corpo astral, corpo mental, vários divisores de energia, nós somos tudo isso integrados com um universo observável. Então, a despeito de tudo isso, todas as práticas que servem para poder nos aproximar de Deus são importantes, né? Um ritual religioso, reconectar-se com o seu sagrado, né? Desenvolver uma rotina de conexão com aquilo que você considera espiritualmente importante. E junto disso, as técnicas meditativas. Elas podem ser técnicas meditativas estáticas, como mindfulness, como a meditação transcendental, né? Ou podem ser práticas de meditação ativa, né? Algumas práticas como o Tai Chi Chuan, algumas técnicas de meditação ativa. E existem algumas técnicas de mindfulness. Depois a gente pode até abrir um espaço, Fátima, para a gente falar um pouco sobre mindfulness. Sim, vamos. Né? Que eu acho importantíssimo. Sim. Existem técnicas de mindfulness que você pode fazer enquanto você está cozinhando e enquanto você está trabalhando. Isso é importantíssimo. Uma outra coisa,
quando a gente está em processo de isolamento prolongado, a gente a gente perde um pouco a noção do tempo. Ou a gente perde um pouco a noção da cronometragem que o tempo precisa, né? É claro que a grande maioria de nós não fica em casa o tempo todo, mas a grande maioria de nós que estamos assistindo aqui estão trabalhando em casa. E essa questão de não trabalhar em casa leva, por exemplo, a você perder rotinas e horários. Você começa a naturalmente dormir mais tarde, ou naturalmente acordar mais tarde, ou às vezes você não tem muito bem os horários de suas refeições, né? E estabelecer uma rotina por si mesmo, né? Uma rotina que você possa cumprir dentro de casa, quer dizer, acordar em determinado horário, fazer as refeições em determinado horário, dormir em determinado horário, né? Trabalhar em determinado horário, mesmo estando dentro de casa, e para isso é muito importante você mudar um pouco a postura e a atitude, né? Sim. Porque é aquela coisa, eu posso até ficar de bermuda e chinelo, mas vou botar uma camisa, entendeu? Vou botar uma beca e vou trabalhar. Sim. Né? Porque isso é fundamental, isso é um reforço positivo que nós temos, que o nosso emocional tem, que a nossa razão também tem. É um reforço positivo do nosso consciente. A gente, poxa, isso é uma coisa boa. Entendeu? Quer dizer, botar uma roupa boa para ir trabalhar, acordar num horário para ir trabalhar, significa que aquela coisa continua sendo importante para mim, mesmo eu estando dentro de casa. Né? E é muito interessante tentar estabelecer essa rotina. Uma outra coisa também, a gente está tendo uma oportunidade maravilhosa de aprendermos coisas novas. E essa questão, por exemplo, de você... A Fátima, minha amiga Fátima é um exemplo disso. Né? Ela aproveitou essa pandemia para criar seus canais, para poder criar sua forma de comunicação com o público, para aprender conhecimentos, que eu conheço a Fátima de algum tempo, que antigamente ela não tinha. Sim. Exatamente. Né? Exatamente. E isso é maravilhoso. Aprender a cozinhar, aprender a tocar um instrumento musical. Todas as vezes em que o cérebro realiza atividades lúdicas, sentimentos como baixa autoestima, sentimentos de culpa, principalmente o sentimento de inutilidade, um dos piores sentimentos que desencadeiam processos depressivos, eles vão embora. Sim. E isso é importantíssimo. Riano, e me parece que nessa questão aí, já para nós irmos fechando aqui, porque a prosa vai render muito mais depois, nós vamos voltar nesses assuntos, eu e depois eu com o Riano. Entra aí duas questões que são as crianças e os idosos. Com um olhar mais psicológico, me parecem ser os mais vulneráveis nesse processo. Tanto que as perguntas que chegaram para nós, que em alguns aspectos foram já respondidas ali na fala do Dr. Riano, traz, por exemplo, e as crianças na escola, quando voltar, se voltar, e os idosos confinados, e como é que é essa relação do cuidador com esse idoso e com essa criança. E aí me parece, Riano, que você poderia fechar aí a sua fala destacando essas questões. E aí, pessoal, quem mandou perguntas, fica tranquilo, os aspectos, estava aqui olhando para as perguntas e escutando a fala do Riano e vendo as respostas dentro da fala. Eu volto nelas também depois para trazer mais alguns aspectos mais para o psicológico. E o Riano fecha agora esse raciocínio aí com o idoso e a criança nesse cenário de pandemia, especialmente no que tange a saúde mental. E aí, doutor Riano, como é que fica isso? Bom, com relação ao idoso, nós temos três coisas, ou várias coisas que são supervenientes aí, e que podem fazer com que se aumente essa ansiedade,
esses sintomas obsessivos que vêm a partir da pandemia do distanciamento social. Primeiro, a questão da aposentadoria, a questão da viuvez, a questão de estar longe dos netos, de estar longe das pessoas queridas, e principalmente o medo de se contaminar e de morrer, né? O isolamento social pode aumentar o risco de morte, em alguns estudos, de até 14% nos idosos. A impotência, a sensação de inutilidade, o medo da morte, a separação dos entes queridos, elas podem levar a tentativas de suicídio que são muito maiores do que na população geral. Então, eu acho que, e o que é pior, muitas vezes uma sensação de depressão no idoso é muito mais difícil de você perceber, né? Então, o que acontece? Primeiro, eu acho que tanto os familiares como os cuidadores, eles precisam de reconhecer os sinais que o idoso dá quando ele entra em depressão. Quando é aquele idoso que começa a reclamar muito de dores no corpo, sonolência excessiva durante o dia, aquele idoso que vive encostado no sofá, aquele idoso que se recusa a falar ou que fala só quando quer, né? O idoso que começa a ficar mais confuso, começa a não mais perceber qual o dia de hoje, qual a data de hoje. Aquele idoso, muito comum, aquele idoso que vai comer e depois de 10 minutos fala para o cuidador, gente, cadê meu almoço? Então, um aprofundamento desses sintomas significa também um aprofundamento da depressão. O idoso que se recusa a tomar os remédios. Você dá os remédios para o idoso não toma. O idoso que se recusa a comer. O idoso que se recusa a tomar banho. O idoso que fica ruminando pensamentos negativos. Ai, eu não presto. Ai, eu podia desaparecer. Ai, eu podia morrer. Sabe? Fala de morte o tempo todo. Fala das pessoas que morreram. Sabe? Fala dos amigos que morreram. Fala da mulher que morreu. Não era tão boa. Sabe? Tudo isso são sinais de que a depressão no idoso ela está se aprofundando. E aí, quando isso começa a acontecer, a família e o cuidador devem estar alertas a esses sinais. Sim. E qual é o remédio para isso? Manter contato, manter contato, manter contato. Idoso solitário, que ainda não pode viajar, que ainda não pode encontrar os amigos na praça para jogar dominó, que não pode ir na venda do seu Zé para poder jogar borracha, conversa fora. Sabe? É um idoso que tem muito mais chance de se matar do que um jovem. É uma pessoa que tem muito mais chance de se matar do que um jovem. E aí entra não a figura do cuidador, mas a figura do familiar. E o idoso ele tem que ter um familiar referência. Aquele que tem mais tempo, aquele que tem mais disponibilidade para ficar mais tempo com o idoso. Para ensinar o idoso a mexer no seu celular. Para ensinar o idoso a fazer uma videochamada telefônica. Uma ligação. Né? Incentivar o idoso, se ele gosta de escrever cartas para os netos, incentivar esse idoso a escrever cartas para os netos. Né? Incentivar os netos desse idoso a levar desenhos para esse idoso. Fotos. Né? Ficar atentos aos sinais de tristeza que o idoso pode dar, que muitas vezes ele não expressa isso, mas ele mostra pela sua mudança de comportamento. Sim.
sabe? Riano, um dos Uma comportamentos. pessoa que possa fazer com que esse idoso mantenha uma rotina saudável, Sim, com boa alimentação, com higiene do sono, ensinar algo novo para esse idoso. E, se for possível, dentro de um ambiente onde ele não fique inserido dentro de uma dinâmica familiar muito controversa, muito estressante, né? Entender que existem outros tipos de coisas que o indivíduo idoso pode fazer. E isso seria interessante alguém da família que, mesmo que o idoso more totalmente sozinho, mas que esse indivíduo da família vai lá e dedique um tempo para fazer essas coisas com o idoso, sim, mantendo a espiritualidade do idoso funcionando, né? O diálogo, a escuta e, principalmente, tirar um pouco esse idoso da frente da televisão. Porque quanto mais pandemia, quanto mais epidemia, desculpa a palavra, mas quanto mais tragédia, coisa ruim, esse coitado vou ver, mais ele vai cair naqueles sintomas obsessivos do medo do contágio. Riano. E com relação às crianças, já é Ah, o contrário. As crianças podem ficar mais hiperativas. Elas podem ficar mais hiperativas do que o normal. A criança que era mais quietinha, de repente dá uma encapetada, sim, né? De repente ela se vê aquela criança que precisa de chamar a atenção de alguma forma, porque a questão do contato social, da vida gregária da criança, é uma forma da criança ter a sua atenção preenchida, chamar a sua atenção e ser vista, e se impor dentro de um mecanismo social que no futuro ela vai precisar como adulta. A ausência disso faz com que a criança fique mais hiperativa, sim. fique mais birrenta, fique mais manhosa, e em alguns momentos você pode ter até uma regressão infantil, a criança pode ficar com um comportamento regredido. Sim, exatamente. Até teve um comentário aí que falou em relação aos idosos que a mãe não está tomando o remédio na hora certa. E é isso aí. Ô, Riano, eu preciso te informar que você vai precisar voltar aqui outras vezes. Não só aqui Hum, no Instagram, mas quem sabe depois numa chamada no YouTube, para a gente ter um tempo suficiente para esgotar, não esgotar, mas falar mais sobre essas questões tão importantes. Como nós já estamos completando 1 hora de conversa, o receio agora é de, não tenho certeza se o YouTube permite mais que esse tempo. Então, nós realmente precisamos encerrar agora e, e dizer que você precisa voltar também. E que eu sou muito grata pela sua presença, pela sua amizade e pela parceria nessa conversa de hoje. Então, agora você já pode se despedir. A Suzy está até confirmando aí que precisa voltar mesmo, Riano. KKKK. Está até rindo aí de você, que você realmente precisa voltar. E em relação às perguntas, aí a Andrea está sugerindo o encontro realmente no canal do YouTube. A gente quis começar por aqui, vamos depois aprofundar esse assunto por lá, Riano. Meu querido, mais uma vez, gratidão. Quem está aí conosco agora nesse final de conversa, daqui a pouco eu coloco o vídeo lá no YouTube e aviso no Instagram. Vocês podem encaminhar por lá o link e convidar o pessoal para poder assistir. Riano, despede aí da nossa turma para a gente poder pegar a estrada de volta. Fátima, minha amiga, minha parceira, minha companheira, obrigado por tudo. Obrigado por esse espaço que você nos está dando. Se a gente puder repetir essa conversa no YouTube, se a gente puder falar um pouco Sim, sobre pode as, deixar. as, os benefícios psiquiátricos da meditação, do mindfulness, em qualquer assunto que tiver saúde mental, eu vou estar à disposição, tá? E quem tiver
né, dúvidas e tal, depois a Fátima vai, né, quem quiser me procurar também, ela vai colocar o número do meu WhatsApp. E é isso, né? Espero que isso tenha sido esclarecedor para vocês. Espero que toda essa explanação tenha sido um norte que venha clarear um pouco essa questão da saúde mental em época de pandemia, né? Que a gente vai chegar aí ao momento da quarta onda, onde a gente vai ter uma epidemia de transtornos mentais, de depressão, de síndrome do pânico, sabe? Por todas as consequências nefastas de que essa epidemia não só colocou na economia, no comportamento e nas relações familiares de todos nós. Então, eu espero que vocês estejam pelo menos mais esclarecidos e preparados para poder enfrentar todo esse momento difícil que a gente está passando. Tá bom? Ok. Riano, muito obrigada, gratidão. Seu telefone está aí na tela, faz um print aí, pessoal, do telefone do Riano, mas chama ele também no direct lá no Instagram, segue ele lá, o Instagram é Riano Gomes, bem facinho de lembrar, esse nome Riano é inconfundível, assim como a pessoa excepcional que é. Riano, grande abraço, tchau, tchau, e até a próxima conversa, teremos outras, hein? Tchau, tchau. Tchau, Daqui a tchau. pouco, pessoal, o vídeo está lá no YouTube também, ok? Tchau, Riano. Tchau, tchau. Pessoal, que ótimo ter você aqui. Muito bacana da tua presença. Daqui a pouquinho eu coloco esse vídeo lá no YouTube. Agir Consciente, Fátima Araújo. O link para chegar até no canal está na bio aqui do Instagram. E você é convidada para continuar essa corrente aí de chegar esse conteúdo a mais pessoas. Gratidão por você ter ficado 1 hora de uma sexta-feira no final do dia, depois de uma semana carregada aí de afazeres. E cá estamos nós falando de um assunto tão importante. Até o próximo vídeo. Envia esse material para outras pessoas. Envia perguntas. As perguntas, eu vou olhar novamente para elas e eu volto nelas para poder falar. O Riano volta também aqui, volta no YouTube. E estamos juntos, tá, pessoal? Grande abraço, tchau, tchau, todas que estiveram aí. Eu quis, assim, realmente valorizar a fala do nosso colega, do nosso convidado aqui hoje. Ele trouxe, assim, ensinamentos valorosos. Isso foi só um início de conversa. Teremos outros momentos. Afinal de contas, a nossa saúde mental agradece. Grande abraço virtual, tchau, tchau e até o próximo vídeo.